Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das relações mais incríveis e profundas que existem, a conexão entre o espírito humano e o espírito de Deus. Sabe, esse é um tema central que define toda a jornada da fé. Então, vamos direto ao que interessa. Para a gente começar, olha só esse versículo de Romanos. Ele já nos coloca bem no coração do assunto. Aqui não se fala de uma crença só na cabeça, intelectual, mas de um testemunho. É como uma confirmação que vem de dentro, sabe? Direta. É a ideia de que o divino se comunica com a que a gente tem de mais profundo, afirmando essa pertença. E essa é a base de tudo que a gente vai explorar. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com essa conexão fundamental entre o espírito humano e Deus. Depois, vamos ver como o espírito age de dentro para fora. Em seguida, algo fascinante, o papel sagrado do corpo físico. E por fim, como tudo isso se manifesta na prática, numa vida transformada, cheia de fruto e de esperança. Vamos lá, primeira parte: o espírito humano e Deus. Antes de falar sobre qualquer transformação, a gente precisa entender como essa conexão inicial, essa base, é estabelecida. E é muito importante sacar que isso não é uma ideia solta, perdida na Bíblia. Na verdade, é a grande narrativa que se desenrola do começo ao fim. É a história da busca da humanidade por uma relação com o Criador e, claro, a forma como Deus responde a essa busca. Ok, com essa base bem estabelecida, a gente avança para a segunda parte. Agora, o foco é ver como essa conexão funciona na prática. Vamos olhar para as ações específicas do Espírito Santo dentro de uma pessoa. O que a gente vê aqui é um processo, uma verdadeira transformação. Começa com a regeneração, que é como nascer de novo, espiritualmente. É ganhar uma vida nova. Daí vem o testemunho, aquela confirmação interna que a gente viu lá no comecinho, que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus. E tem mais, de forma contínua existe a intercessão. É o Espírito nos ajudando nas nossas fraquezas, até mesmo quando a gente nem sabe direito como orar. É uma obra completa, do início ao fim. Vamos dar um zoom nesse termo, regeneração. Isso aqui é muito mais do que só mudar de opinião ou melhorar um comportamento. É o começo de uma nova dimensão de vida. Pensa nisso. É uma transformação radical na essência da pessoa, que acontece de dentro para fora e que estabelece uma comunhão real, viva com Deus. Bom, até agora, a gente falou muito do que acontece por dentro, no espírito. Mas e o corpo? E a parte física? Nossa terceira sessão entra exatamente nisso e traz uma ideia, nossa, muito poderosa: o corpo como santuário de Deus. E isso leva a uma pergunta que não quer calar. Se toda essa transformação acontece no nível do espírito, qual é o papel do corpo nisso tudo? Ele é só uma casca temporária ou tem um significado maior nessa jornada espiritual? E aqui está a resposta direta das Escrituras. Essa passagem de 1 Coríntios ela eleva o corpo físico a um status sagrado. Não é algo para ser desprezado, sabe? Ou visto como inferior. Muito pelo contrário. É um santuário, um lugar sagrado onde o próprio Espírito de Deus escolhe morar. E essa ideia é reforçada em vários outros pontos, como a gente vê aqui. A noção é que nossos corpos estão ligados a Cristo, que foram redimidos por um preço, e por causa disso, devem ser usados para honrar a Deus. O ponto central é esse. A vida espiritual não ignora o corpo. Ela o redime, ela o santifica. Isso nos joga direto na nossa última sessão. Se existe um espírito regenerado morando num corpo santificado, como é que isso aparece no dia a dia? E qual é a esperança final para essa união de espírito e corpo? Esse comparativo aqui é muito visual, né? De um lado, as obras da carne, ações que vêm de uma vida desconectada de Deus, como discórdia, ódio, do outro, o fruto do Espírito. A palavra aqui já diz tudo. Obras são coisas que a gente faz com o nosso esforço, mas fruto é algo que cresce, que brota. É uma mudança de paradigma, do esforço para o resultado natural. E o ponto-chave é que se trata de um fruto no singular, mas com várias características. Não é uma lista de regras para seguir. São qualidades de caráter que crescem naturalmente de uma vida que está conectada ao espírito. É o resultado visível de uma transformação que aconteceu no invisível. É, de fato, o ponto alto da vida cristã. Mas a história não acaba por aqui nessa vida. A transformação que começa no espírito e santifica o corpo, ela tem um destino eterno. E o mais incrível é que as Escrituras ensinam que o corpo não é deixado para trás como se fosse uma embalagem vazia. Essa promessa, lá em Filipenses, é o grande final de tudo que a gente conversou. O mesmo corpo que hoje é um santuário, um dia vai ser completamente transformado, para ser como o corpo glorificado de Cristo. É a esperança da ressurreição, onde a redenção do espírito e do corpo finalmente se completa.
E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a esperança final não é escapar do corpo, mas sim a sua glorificação, de que forma isso muda o jeito que a gente vive hoje? A forma como tratamos nosso corpo agora é uma ideia que conecta o nosso futuro eterno diretamente com as nossas ações no presente. E isso dá um propósito profundo para cada momento. Valeu pela companhia nessa análise. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte, a palavra de Deus. Lições da fonte EBD.